gente falar um pouco a respeito de 1950, o que te vem à cabeça? Olha só, foi uma época de Guerra Fria, de popularização da TV, de musicais no cinema, ainda na época dos filmes em preto e branco. Mas e se eu te dissesse que nesse mesmo período tinha gente pensando e escrevendo a respeito de robótica e inteligência artificial, e um pensamento muito parecido com o que a gente tem hoje? Pois é, dessa vez a gente fala de Eu, Robô, e esse livro tem na biblioteca. E tem na biblioteca Hélio Pinto Ferreira, que fica na rua Professor Henrique Jorge Guedes, número 57, no Jardim das Indústrias. Bom, o livro foi escrito por Isaac Asimov e não tem uma história linear. Ele é dividido em 8 contos diferentes. Um deles, por exemplo, começa com as brincadeiras que uma criança faz com um robô e como ele, aos poucos, assimila o que ela acha engraçado, divertido, estimulante. E aí, acha que parece com alguma ferramenta que a gente usa hoje ou não? Todas as histórias estão relacionadas com o mesmo tema, as 3 leis da robótica, escritas pelo próprio autor. Então, vamos a elas. Lei número 1. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Lei número 2. Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando essas ordens entrarem em conflito com a lei número 1. Lei número 3. Um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com as leis 1 e 2. Essas leis são fundamentais para entender a relação entre humanos e robôs. Assim, o livro explora dilemas éticos e paradoxos que surgem quando as máquinas tentam seguir essas regras. O autor do livro, Isaac Asimov, já pensava num mundo em que os robôs tomariam decisões com base em questões éticas. Só que o mais incrível é que as perguntas que ele fez continuam sendo repetidas hoje, décadas depois, como o que é certo, o que é seguro e o que um robô deve ser capaz de fazer. As computers take over more and more of the work that human beings shouldn't be doing in the first place, because it doesn't utilize their brain, it stultifies and bores them to death. There's going to be nothing left for human beings to do but the more creative types of endeavor. And the only way we can indulge in the more creative types of endeavor is to have brains that aim at that from the start. You can't take a human being and put him to work at a job that underuses the brain and keep him working at it for decades and decades and then say, well, that job isn't there, go do something more creative. You have beaten the creativity out of him. O pensamento, que soa quase como uma provocação, parece óbvio. Mas antes do Asimov, as histórias com máquinas normalmente giravam em torno da ideia de monstros e ameaças. Sem contar que terminavam sempre com o complexo de Frankenstein, aquela ideia de que a criatura vai se voltar contra o criador. E olha só, essa edição aqui que tem na biblioteca tem também um capítulo especial. Lá no final, depois de todos os contos que fazem parte da história, tem o pós-fácil, escrito pelo próprio autor alguns anos depois da publicação inicial. E aqui ele conta um pouco do impacto que a obra trouxe para toda a carreira dele, porque como autor e editor, ele trabalhou em mais de 500 livros diferentes e tudo começou justamente aqui. E como ele mesmo escreveu, todas essas obras sempre permearam a mesma ideia, que fica clara nessa frase de Asimov e resume bem o que você, leitor, vai encontrar nas páginas do livro. Mesmo quando eu era jovem, não conseguia acreditar que, se o conhecimento oferecesse perigo, a solução seria a ignorância. Sempre me pareceu que a solução teria que ser a sabedoria. Não se devia deixar de olhar para o perigo. Ao contrário, devia-se aprender a lidar cautelosamente com ele.